Olá, estamos aqui mais uma vez no podcast nos Bastidores da Vida. Eu sou a Ana Beatriz e hoje estou com duas convidadas, a Bianca e a Mariana. Boa tarde, meninas, tudo bem com vocês? Oi, boa Oi. tarde. E como vocês estão? Tranquilas? Um pouco nervosa. Tô Normal. um pouco nervosa, porque nunca fiz isso. Primeira vez, é sempre bom, a primeira vez. E aí? Eu também. É a minha primeira vez num podcast. Não tô super nervosa, mas vamos ver, né, como vai ser. Vai ser tranquilo, vocês vão falar de vocês. Inclusive, apresente-se pro pessoal, fale um pouquinho sobre vocês. E aí, Bia, quem vai Quer primeiro? começar? Pode começar. Da ordem alfabética? Aquelas ordens. Meu nome é Mariana, eu sou arquiteta e amante da fotografia desde que eu me conheço por gente. E a arquitetura eu comecei sem saber o que era um arquiteto, mas eu comecei e tô gostando bastante. Escolher um curso só e... Influências. E é isso. Como que você decidiu? Viu que você gostava de fotos, por exemplo? De foto, nossa, eu acho que nem sei como. Porque eu me entendi como gente já tirando foto. Só pra sintonizar, vocês vão ver a gente falar bastante. Eu conheço a Mariana e a Bianca quase uma vida aí, então a Mari, desde o começo, ela sempre gostou. Ela era uma das primeiras sempre ter celular com foto na escola, né? E ela registrava tudo. Só que agora ela passa as fotos, né, amiga? Praticamente não. E você, Bia, como que tá hoje em dia? Bom, hoje eu tenho um estúdio de beleza, sou cabeleireira desde os 15 e hoje trabalho como visagista. Então, hoje eu vim aqui compartilhar, né, convidada por vocês, um pouquinho da minha influência, do impacto que essa minha profissão traz na vida das pessoas e também um pouco da Bia nos bastidores da vida, né? Exatamente, ótimo. Bia, desde os 15 anos que você mexe com cabelo e como você decidiu e falou, não, é isso mesmo que eu gosto? Na verdade, assim, desde criança eu tinha uma veia artística, assim, eu ia muito, não sei se vocês vão lembrar, mas na escola eu era muito boa em desenho geométrico, eu adorava aula de artes. Pintava super bem. Eu sempre tive uma veia artística, mas eu não tinha consciência disso. E aí, foi em um período em que uma tia minha, ela engravidou. E aí, ela precisou de alguém pra fazer escova sempre nela. E a gente morava uma na rua de cima, outra na rua de baixo. E ela pediu pra eu fazer isso. E eu gostava muito de fazer trança no meu cabelo, de fazer trança nas minhas amigas. Eu fazia isso já na galera, assim, ao meu redor. E aí, eu comecei a escovar o cabelo da minha tia toda semana. E ela falou, pô, você leva jeito e tal. Aí, uma outra tia começou a pedir. E aí, um dia eu fui fazer um exame, tava tendo promoção numa escola de beleza. E eu falei, mãe, e se eu entrar, né? Tipo, por hobby. Ela falou, se você quiser, a gente foi lá, fechou. Eu fiz meu primeiro curso de cabeleireiro, que foi um curso de 1 ano. Com 15 anos. Com 15 anos. Aí, desde então, eu nunca mais parei de estudar todas as vertentes da beleza, assim. Então, eu já fiz vários, assim, inúmeros, mais de 60 cursos de cabelo, mas eu já me formei em depiladora, em design de sobrancelha, em manicure. E já trabalhei em todas essas áreas dentro de um salão. E aí, depois, eu fiz a faculdade de visagismo e terapia capilar, que eu fui amadurecendo, né, dentro dessa área. Tem um parênteses grande aí que teve aquele preconceito de não ter uma faculdade ou querer ser cabeleireira. Até eu tinha esse próprio preconceito. Então, não era meu sonho ser cabeleireira. Aí, tipo, você não olhava assim, nossa... As pessoas não tinham esse olhar assim, nossa, quero ser cabeleireira. Ai, meu sonho. Não sei, pelo menos na minha família não tinha ninguém na área. Sim. Então, eu não tinha essa visão. E aí, alguns tios falavam, meus pais até que eram tranquilos, assim, eles não me pressionavam. Mas eu tinha tios que falavam, mas você tem que escolher uma faculdade, você tem que escolher uma faculdade. Até a mesmo... pressão de ter um diploma. Não, e até mesmo porque, assim, para os pais, é quase que um absurdo você falar assim, eu quero ser algo que não seja, né, médica, arquiteta. E os nossos pais, a época é bastante assim, né? Então, eu lembro de uma amiga que ela falava assim, que o sonho dela era vender cachorro-quente. E a gente achava isso um absurdo naquela época. Porque dentro de casa era, não, você precisa ser algo que tenha um certificado e um bom posicionamento perante a sociedade, né? E hoje em dia a gente vê que, tipo, qualquer um pode, sei lá, vender cachorro-quente de inúmeras formas inovadoras Exato. e ter sucesso nisso, né? Exatamente. Então, teve esse parênteses que aí eu entrei, né? Eu fiz o ensino médio, eu terminei.
eu saí da escola que a gente se conheceu para fazer um técnico de administração. E eu gostei do técnico, tipo, e depois eu fui ter a percepção que eu gostava de empreendedorismo, de marketing, de coisas, contabilidade, odiar. Tipo, coisas muito... Pelo amor de Deus. Desculpa, pessoal da contabilidade. Desculpa, gente, mas eu odeio vocês. Mas aí, nesse parênteses, eu saí da escola e eu fiquei muito confusa. Eu me inscrevi para fazer faculdade de, tipo... TO, que era terapeuta ocupacional, psicologia e administração. Tipo assim, joguei no ar, né? Não sabia. Aí eu entrei em administração. Só que eu fiz um mês e falei, pai, assim, a gente vai gastar um dinheiro que daqui a pouco eu vou desistir, não gostei. Aí eu larguei a faculdade e fui fazer cursinho pra não ficar sem fazer nada, Sim. né? Naquela, tipo assim, eu tinha que estar estudando. Então, fiquei fazendo cursinho, mas eu continuei fazendo curso na área da beleza. Aí foi um período que eu aceitei, assim. Aí eu comecei a conhecer outras pessoas e aceitei. Falei, por que não trabalhar na área da beleza? E aí foi com essa idade, acho que eu tinha 17, 18. Provavelmente já perto dos 18, já tinha saído da escola, né? Eu tinha acabado a escola. Então, acho que eu tinha com 18 anos e aí eu fui procurar salão de beleza pra eu trabalhar. E aí foi que eu comecei a trabalhar na área da beleza mesmo. Mas nesse período dos 15 aos 18, eu fazia cursos por hobby de beleza. Então, eu ficava fazendo cursos sem parar. Fiz vários cursos de penteada e maquiagem. É esses cursos que eu falei. Então, foi assim que eu fui descobrindo e aceitando a minha profissão de hoje. Não, e pelo que você fala, você também é bem direcionada, né? Eu comecei, aí eu gostei, aí depois eu entendi que eu não queria. Sim. Porque eu também desde sempre, eu sempre quis fazer direito. É tanto que até quando dei uma pausada na faculdade, ainda assim, eu não me via em outro curso. Pra falar a verdade, eu queria fazer psicologia, mas ainda não... Sabe quando você pensa assim, se fizer, vai ser um complemento, não é a principal. E você, Mari, quando você começou a arquiteta, igual você falou, talvez não era o plano, mas gostou depois... Eu fui aprendendo a gostar, né? Porque a arquitetura é amor ou ódio. E ódio, na verdade. É os dois ao mesmo tempo. E isso da pressão dos pais acontece muito, né? Porque quando eu falei que amava fotografia e queria fotografia, eu ouvi muito da minha família que fotografia não era uma profissão, que isso não dava dinheiro, que eu precisava de um diploma e tudo mais. Inclusive, veio da minha família o faz arquitetura. E aí eu fiquei assim... Tudo bem. Eu queria fazer fotografia. Tá todo mundo falando que isso não é bom. Então, tá, eu vou ficar fazendo minhas fotos e vou fazer arquitetura. Todo semestre queria desistir? Sim. Mas não desisti. E acabei entrando na profissão assim, por influência dos meus pais. E nunca trabalhei na área durante a faculdade. Eu nunca procurei. Eu fiz a faculdade e falei, não quero estudar, não quero ir a fundo. Vou fazer... Estágio agora, não. Vou Obrigada. fazer... E eu trabalhava financeiro com meu irmão. E aí, de repente, teve uma oportunidade de eu trabalhar num escritório aqui em São Paulo. E eu fui. Falei, quer saber? Então vamos. E foi aí que eu falo até pra arquiteta que eu trabalhei, que ela foi a responsável por eu não desistir. Muda muito, né? Quando Sim. eu fiz a mesma coisa no direito, eu não fiz estágio. E quando eu comecei a fazer na área, eu pensei, por que eu não fiz antes? Com certeza a faculdade teria ficado muito mais leve, sabe? É porque a faculdade, ela é muito teórica. E assim, não sei nas outras faculdades, mas em arquitetura tem muito professor que quer que você desista. Eles falam assim... Eles te levam ao limite, né? Eles te levam ao Testam. limite e falam na sua cara, você vai desistir. Eles olham pra sala assim e falam, tem 30, 5 passa, o resto vai desistir. E eles tinham razão, mas eles te levam num limite e eu ficava, pra que eu vou numa profissão dessa? Que isso, nada a ver. Eu nem sou assim, né? Que bastante. Só que quando eu entrei nesse escritório, eu vi que não foi assim. Eu lembro que o boom, assim, que eu falei, eita, que legal, foi quando eu projetei uma mesa. Eu fiz uma mesa, toda orgânica, chama Colmeia, inclusive, a gente colocou o nome. E quando eu vi ela pronta, eu era estagiária, eu fiz no programa lá, projetei e tal. Quando eu vi ela pronta, eu falei, nossa, não é que o negócio funciona mesmo? É isso Foi que seu acontece. primeiro Não projeto? é que a vida... Assim, que eu vi crescer, acontecer foi a mesa, assim, que me impactou, de fato,
na profissão, né? Foi uma afirmação de eu consigo. É uma afirmação de que eu consigo. E foi exato. muito legal, porque o escritório que eu entrei, só mulheres. Muda E isso bastante foi uma coisa que ela sempre, a arquiteta responsável lá, ela sempre trouxe pra dentro do escritório. Eu vou contratar só mulheres. Às vezes entrava um homem aqui, um homem lá, e a gente acabava não dando certo mesmo, porque a dinâmica era assim. É outra. Era só mulher. E isso me deixava mais feliz ainda, porque eu adorava, assim, essa dinâmica, né? Sim. E ela me influenciou muito. Eu acho que, além dos meus pais que ficavam falando, você consegue e tal, ela foi uma responsável, uma mulher dentro da profissão, que me mostrou que isso era possível. E é muito legal você trazer isso, porque no direito também, a primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei, o primeiro professor falou, quem veio aqui buscando justiça pode sair. Aí você fica, meu Deus. Já acaba com seus sonhos logo de tipo, cara, nossa, né? mas eu queria ser tipo Robin Hood, não é? Pra ajudar os pobres, né? Então, tipo, é muito... Não posso salvar as pessoas? Não era essa o intuito. Então, eu também senti isso na faculdade. Você, Bia, foi muito... Você já levou de boa, Bia? Tipo, É porque eu fui fazer faculdade com 26 anos. Então, tipo, eu fiquei... outra maturidade também, outra maturidade. Eu adorei ter tido esse tempo, assim, antes de entrar na faculdade. Porque eu vivenciei muito a minha área antes de entrar na faculdade. Foi completamente diferente de vocês. Não, e eu acho que é muito importante, porque eu falo, eu fiz o direito e agora eu tô fazendo comunicação. Outra cabeça, outro olhar, outro tipo de estudo, porque você acaba literalmente levando aquilo mais a sério, Sim. direcionando a sua energia, igual você falou. Eu já entrei sabendo o que eu gostaria de fazer, né? Eu tentei alguns anos, tipo, bolsa e tal, eu não tinha condições e não conseguia entrar antes. Aí eu dei uma desencanada e fui estudar, porque na área da beleza tem milhões de cursos livres, então dá pra você ir estudando. E tanto que tem pouquíssimas faculdades. Tem a faculdade tem faculdade de cosmetologia e tal, mas visagismo e terapia capilar, que é a que eu fiz, ela é totalmente focada pro que eu faço mesmo, que é cabelo o tempo inteiro, consultoria. E aí só tem, acho que essa principal, né, faculdade, que é onde eu fiz, e tem uma outra, tem pouca opção. Mas quando eu entrei, eu sabia já que o que eu gostava e o que eu não gostava. Tanto que eu amei, assim, por mais que tenha outras dificuldades, você entrar mais velha, eu já estava casada, tinha casa, já tinha o meu estúdio, então, assim, eu também queria desistir toda semana, mas porque era uma sobrecarga imensa. Sim. Tipo, trabalhar, cuidar de um negócio, ter uma casa. Mas você leva de outra forma a faculdade, né? Mas a maturidade faz você levar aquilo de uma forma muito diferente. E aí eu consegui aproveitar bastante. Eu adorava todas as matérias, todas. Então, tipo, desde o começo até completamente diferente de administração, né? Então... Tava escolhendo qual você gostava menos, né? Qual eu odeio menos? Então, tudo. E minha faculdade era muito prática. Então, tipo, tinha bastante coisa teórica, porque lá, assim, você começa estudando desde anatomia para entender toda a questão anatômica, para você conseguir entender como projetar uma imagem através de um visual. Então, eu amava na escola biologia, anatomia. Então, assim, eu amava tudo, assim, estudar os ossos, eu adoro saber vários músculos do corpo. Então, eu gostei muito da minha faculdade, foi diferente. Só que essa semana, inclusive, eu recebi um prêmio na faculdade. Eu vi! Porque eu participei dos primeiros seminários que um dos meus professores idealizou de visagismo internacional, e aí eu palestrei nas primeiras edições, que foi online, e teve a primeira edição presencial. E a gente recebeu um prêmio, foi super legal. E eu encontrei algumas pessoas da minha sala que entraram muito novinhas. E elas estavam falando isso, gente, porque faz alguns anos, a gente se formou na pandemia, 3, 4 anos. 5 e aí já, né? a galera falou assim, nossa, eu queria muito estar fazendo a faculdade agora. Então, eu vivenciei isso, então eu me sinto privilegiada, porque por mais que eu tenha outras dificuldades, eu entrei com uma cabeça diferente e consegui aproveitar, sabe? E eu acho que a malícia da vida nessa idade é outra, porque você entrar na faculdade e achar que puramente conteúdo você vai ser uma profissional, não, você Não, tem é que a ter, vida. você tem que ter malícia. Tem muitas pessoas aí que tiraram 10, 10, 10 e não conseguem ingressar no mercado de trabalho, com pessoas que mal terminaram a faculdade e a pessoa
Sim. Tá? Exatamente. Porque, né? Fora que o shopping, né, gente? Só quer saber de bar na faculdade. Então, tipo, é difícil. Galera. Não, se eu fizesse a faculdade hoje, eu já pensei isso, eu teria outra cabeça. Depois de vivenciar. E olha sabe? que o tanto que eu acompanhei, eu vi que você foi bem também focada, né, Mari? Apesar que você sempre foi muito focada nas coisas que você faz. Eu não sei ser meio, né? Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Porque eu não sei entregar pouco. Se eu vou entregar um negócio pra você, eu vou entregar por inteiro. Um pouco perfeccionista. Um pouco, né? Um Meninas, agora trazendo um pouco mais para a questão dos desafios, né? Desde o início, os diários, como que vocês conseguem basicamente falar sobre esses desafios? Por exemplo, teve o começo da família, a Bia já falou que a dela estava ok, a sua também ficou, né? Uma vez que eles escolheram, mas quando fala de cliente, quando fala de vocês mesmos, sabe? Então, por exemplo, Bia, como era para você aplicar isso no dia a dia? Mari, a mesma coisa, né? Hoje em dia a gente tá falando disso. As duas, vocês trabalham com o sonho das pessoas, né? E como que é esse desafio Uma aí? grande responsabilidade. Muita responsabilidade. Terapia aí? Muita terapia, medicação. Não tô brincando. Às vezes. Às vezes. Não, mas é uma responsabilidade muito grande, porque a gente trabalha com sonho, com valores significantes, né? Uma Em questão casa, financeira. Também. Então é difícil. São grandes expectativas. São grandes né? expectativas. Eu acho que o desafio, pra mim, é justamente esse de conseguir entregar o que o cliente quer. Né? Eu tô com uma cliente que até esse final de semana eu saí com ela pra escolher revestimentos. E ela adora tudo que eu falo. Ela, vamos fazer assim, vamos. Eu, pelo amor de Deus. Fala alguma coisa ao contrário. Eu acho que esse é o desafio, de você conseguir mostrar pra pessoa tudo que você aprendeu, no meu caso, em 5 anos. Mais, né? Porque a vida foi depois. E essa pessoa ouvir você. Sim. E quando escuta, você ainda fica assim, será? Mas eu acho que o pior cliente pra mim é aquele que fala, faz o que você quiser. Tipo, eu falo, não. Isso é verdade. É que hoje, com o visagismo, posso até explicar um pouquinho, né? Se Por querer favor, entender um pouquinho. isso. Acaba não acontecendo tanto de você sentar e, tipo, falar, faz o que você quiser. Não dá. Hoje eu tenho recursos e técnicas que eu vou conseguir entender um pouco, né? O visagismo, ele é um conceito, um estudo que trabalha todas as questões visuais de uma imagem. Então, a gente trabalha luz, cor, textura, forma, para trazer uma imagem. Então, seja ela intencional, então eu tenho uma intenção de imagem, ou seja ela algo mais neurocientífico, que é voltado para o que a nossa percepção tem. Então, a gente tem medidas, linhas, formas, contrastes naturais na nossa imagem. Sim. E aí, você ter a consciência disso e entender o que você quer, o que você gosta. Às vezes você não sabe por que você não gosta de um visual, ou porque você gosta daquilo. Ou você gosta daquilo naquela pessoa, mas quando coloca em você, você fala... não era isso que eu queria, não ficou bom. Idealizei outra coisa, né? Então, você trabalhar isso, a gente consegue aplicar. E não envolve, claro, o físico, mas também envolve todo o contexto da pessoa. Então, a gente entender o lifestyle da pessoa, entender os gostos, aquilo que ela tem como estilo, como rotina de vida mesmo, rotina com cabelo. O meu foco maior é cabelo, né? Tem muitos visagistas que trabalham com o estilo completo. Eu tenho parceira que trabalha com estilo pra mim. Minha paixão é cabelo, então eu foquei. Hoje eu faço cor e corte e trabalho essa questão mais em cima do cabelo. Inclusive, só faço cabelo com a Bia, tá, gente? Observem Só aí. com a Bia. Observem esse cabelo. Só observem, L'Oreal, entendeu? L'Oreal. Ó. Tchau! É uma honra pra mim ter amigas, né, de tantos anos entregando os cabelos nas minhas mãos. Obrigada. É confiança. Tem a Jé também, né? A Jéssica também faz também, com você, sim. legal. Não, cabelo é a mesma coisa na arquitetura. É muito parecido, assim. A confiança que o cliente tem que ter em você é muito parecida. Porque se você não confia na pessoa pra mexer no seu cabelo, pra mexer na sua casa, não existe. Não, e detalhe, né? Porque cabelo
é imagem pessoal, imediata. E casa é lugar de descanso. Então, se você ficar num lugar que você não me encontro aqui, sabe? Do tipo, não me sinto no meu lar aqui. Acho que é muito complexo o que você falou. Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Faz a casa ficar a sua cara, né? E não... A sua casa tem que ser você. Não existe você pintar o cabelo de vermelho e querer a casa verde. Boa. Não existe. A sua casa tem que ser você. Tem que transmitir o que você é. Mesma coisa, no visagismo, você trabalha a imagem, né? Sim. A casa é a mesma coisa. Não adianta você idealizar o Não adianta. outro. Nossa, você falou uma coisa que eu achei super legal. Então, o seu trabalho também inclui sair com os clientes e fazer a compra com eles? Questão de orçamento, você também ajuda? Faço orçamento, vou escolher. E é isso. Quando os clientes querem algo, eu só direciono. Eu não vou ficar falando, não compra esse, porque esse é feio. Sim. Não. Eu só direciono pro melhor caminho. Mas acontece de ser feio e você fala, meu Deus. Acontece. Meu Deus. Acontece bastante. E eu acho que... Eu sabia que tinha uma grande relação, né? Mas agora a gente conversando, tô percebendo que é completamente igual. Porque, assim, o feio é o que a gente... Quando eu vou fazer uma consultoria, eu gosto de explicar para cliente que a gente tá ali percebendo o que o nosso cérebro percebe e a gente vai entender o que é mais harmônico, o que é menos harmônico, o que a gente consegue valorizar, o que agrada ela. Mas o feio e bonito é algo muito pessoal. Pessoal. Então não dá pra eu falar assim, não, vamos fazer esse cabelo porque esse cabelo é bonito. Porque ele é bonito pra mim. Então a Mari vai ter um gosto. E assim, acaba que os nossos clientes, eles dão um match. Eles nos procuram por se identificar com muitas coisas. Então a gente acaba tendo gostos parecidos no final, assim, se a gente se posiciona, né? Mas é muito difícil isso. E isso é um trabalho constante no nosso dia a dia, assim, de tentar tirar, assim, o meu gosto, guardar ele no bolso, olhar para aquele cliente, entender o que faz sentido para ele. Entra nas dificuldades. Isso é uma dificuldade. Porque é difícil você... Cliente chegar com uma coisa que você acha super brega, né? Meu Deus! Não. Mas acontece com você também. Acontece, mas é aí que entra a técnica, né? Sim. Porque um cliente virar pra mim e falar assim, nossa, eu quero um piso polido na cozinha. Você tá maluco? Não dá, você vai escorregar, você vai cair bater a cabeça, não dá. Então, é a mesma coisa, é idêntico. O visagismo, a cor, tudo. E ainda assim, vocês notificam, né? Então, pode acontecer isso, mas se o cliente insistir, faz. No meu caso, se o cliente insistir, no meu projeto não estará. Porque eu sou responsável por aquilo. Se eu colocar um piso polido numa área externa, alguém cair e bater a cabeça, alguém pode me processar. Entendeu? Então, assim, eu sou responsável por aquilo. O cliente quer colocar... Já teve cliente que a gente indicou, piso natural, ele colocou polido. Ele faz o que ele quiser. Entendeu? Sim. Agora, eu não posso simplesmente indicar o que ele quiser. Não é assim que funciona. Se ele não aceitar o projeto e fizer diferente, ok. Mas o seu projeto precisa estar... Exato. Eu vou tentar entrar o máximo que eu conseguir dentro das expectativas dele. E dentro das técnicas. Mas eu não vou especificar uma coisa fora do padrão, fora das normas, porque senão... Exato. E você, Bia, quando... Porque, né? A mulher, a gente é meio indecisa para algumas coisas, né? Mas, imagina, vou lá e peço uma coisa, bato o pé, chega lá, não ficou bom, não quero. E aí, o que acontece? Já aconteceu? Eu tô analisando o cabelo toda vez. Mas você ainda fica no loiro, né, amiga? Agora, imagina quem quer trocar muito, principalmente o corte. Que é uma coisa assim, não tem volta, né? Eu acho que... Hoje em dia eu tenho um posicionamento diferente igual a esse assunto de, tipo assim, a gente fez e entendeu que... Mais por alguma coisa que não vai fazer sentido. Eu quero clarear meu cabelo e aí o teste de mecha não tá bom. Não, assim, não tem saúde. Não, mas eu quero. Eu me responsabilizo. Tem profissional que fala assim, assina aqui então, eu vou fazer. E aí o cabelo quebra todo depois e aí tá assinado. Ou então faz... Porque, assim, também tem um processo, assim, é diferente do respaldo que uma arquiteta já sai da faculdade tendo, né? O cabeleireiro, ele vai... Aprendendo conforme vai passando, né? Porque também no começo você tá perrengue, né? Você tá fazendo o cabelo ali, o que você quer ganhar? A gente não sai da faculdade sabendo, não. É a vida mesmo. Não, eu tô falando normas, assim, do respaldo, de uma norma. Isso daí... Porque tem normas escritas, né? É isso que ela tem tá normas falando. escritas. Mas eu acho que também tem o processo de você aprender isso, né? Às vezes você ceder para um cliente algo... Pode acontecer também, né?
Mas acho que na faculdade não, né? Não, na faculdade, na verdade, a gente cede porque a gente quer passar de ano pro professor, né? Não, eu tô falando pra um cliente, Mas assim, ceder é uma coisa que você sabe que vai dar ruim. Não tem como ceder. Tem coisa que não dá. Não dá, né? Porque é diferente uma questão estética. É, isso que eu tô falando. A que, estética, assim, eu posso ceder no tudo cabelo, bem. vai quebrar seu cabelo, você quer? Beleza, eu vou fazer, mas vai quebrar seu cabelo. Não, mas eu quero. Tipo, assim, eu nunca fui esse profissional que, assim, porque, assim, tem profissional, olha lá, a fatura do cartão fala, depois você usa uma máscara, beleza, vamos fazer. Aí depois a cliente lá com o cabelo quebrando no banho. Nunca fui esse profissional. Mas, hoje em dia, eu me posiciono diferente. Então, eu falo, não dá, você quer fazer? Não vai ser eu. Eu já passei por isso, inclusive. Que a Bia já falou isso. É frustrante, né? É frustrante, mas aí a gente vai entregar uma coisa que depois vai chatear a pessoa, que vai quebrar. Ou então a pessoa vai falar assim, é a Bia que fez. Eu cabelo acho que quebrado. esse é o ponto. Porque, assim, eu me responsabilizo. Primeiro que a gente vamos ser minimamente sensata. Olha, não vai por aqui que você vai quebrar a cara, que você vai, tipo, morrer, né? Então, tipo, seu cabelo vai cair. Você pode sofrer um acidente. Eu me responsabilizo. Não faz nem sentido. Não faz já sentido. começa daí. E aí a pessoa vai lá e assina um termo que, teoricamente, tá entre vocês dois. A rede social hoje é um meio assim que você vai falar, você grava um vídeo e dependendo do alcance da conta da pessoa, é muita gente que vai saber. Ela nunca vai falar que ela assinou um termo. E mesmo que ela falar, eu duvido que ela fale assim, não, mas ela me alertou mesmo, tal. E é seu nome. Sim, Entendeu? até... Uma coisa que a vocês gente demoram, provar, né? né? A gente demora pra construir o É o seu nome, pra nome. chegar alguém e falar, foi fulano. E a gente entende, assim, depois de um tempo trabalhando com cliente, né? Que um cliente satisfeito, ele traz muitos clientes. Mas um insatisfeito... Exatamente. Faz um estrago. Porque pra falar bem é difícil. As pessoas não falam bem. Sim. Agora, pra Dá falar um elogio mal... ali, assim, tá bom. Até que ficou bom, né? Nossa, eu tô amando. Tá bom, tchau. Fala mal, putz. Exatamente. Então, hoje, assim, a gente tem esse posicionamento, né? Que acho que a maturidade traz pra gente. Mas o visagismo, que foi o que eu me especializei depois de trabalhar como cabeleireira há uns anos, é completamente o oposto. Então, o visagismo, ele acredita e ele prega, né? Que a gente tem que aqui olhar pro todo pra escolher algo. Então, fica muito mais difícil. Não vou falar, nossa, minhas clientes saem 100% satisfeitas. Não, porque eu sou humana. Às vezes eu vou fazer, tipo, uma camada que ficou um pouco a mais dali, ela não conseguiu se adaptar. Ou uma cor que ficou um pouquinho mais loira. Ou uma cor que ficou um pouco mais claro do que eu queria. Tá bom. Hoje eu tenho uma, tipo assim, vamos ajustar, tal. Tenho um posicionamento que eu consigo, às vezes, relevar. E às vezes não, o cliente vai falar... Ai, nossa, você não é nada do que eu vi nas redes sociais. Não gostei, odiei. E paciência, né? Somos humanos, a vida é assim. Mas a gente consegue diminuir muito isso. A recusa, né? Se depois, enfim, não gostar depois por causa do visagismo. Né? Sim, porque a gente olha um todo pra escolher uma coisa. Então, a pessoa participa do processo. Ela se sente muito mais segura e ela também participa daquilo e entende. Sim. Que, às vezes, aquilo que ela queria não vai fazer tanto sentido por isso e isso. Ou aquilo que ela não tinha pensado pode fazer sentido. Então, a gente constrói um visual com mais consciência. Isso diminui bastante essa questão de não se adaptar ou não gostar. Vocês são basicamente... o atendimento de vocês é totalmente personalizado, Personalizado. né? Personalizado. E como que vai, por exemplo, os desafios referente a cliente? Como é isso? O da Bia deve ser bem... eu queria aquilo e não ser, porque nós somos pessoas diferentes. Mas, por exemplo, valores. No último podcast a gente até falou sobre isso, porque as pessoas elas querem dar valores pro trabalho de vocês. Como que acontece? Rola muito com vocês isso? Como que é? As pessoas, hoje em dia, têm dificuldade de pagar um serviço, né? No meu caso, não sei se no cabelo, acho que... Não sei. Mas, no meu caso, a pessoa paga 30 mil num sofá, mas chora de pagar 1/3 do valor pra mim. Sim. Entendeu? Uhum. Então, acho que a dificuldade é colocar esse posicionamento do nosso valor, porque o pessoal chega falando assim, quanto eu vou gastar? Como se fosse, assim, um cardápio pronto, né? Não Depende, dá. amor. Depende. Qual o tamanho do seu exato. sonho? Qual o tamanho do Porque seu eu falo, sonho? o céu é o limite. O céu é o limite. Você consegue... O mínimo é tal. Sim. O máximo... o que você quiser.
a gente resolve. Exato. Mas hoje você consegue lidar como, assim, com os clientes querendo não pagar, sei lá? Não faz. Eu tô um pouco assim, não quer pagar, não faz. Porque é difícil a gente já conseguir se posicionar como profissional. Sim. E quando a gente consegue, a pessoa não quer valorizar esse seu trabalho. Não, então se você não quer, então tá bom, tchau. E é uma visão, as pessoas têm uma visão de arquitetura que ter um arquiteto é só para quem tem dinheiro. E Isso é muito verdade, né? As pessoas têm muito isso. Sim. Isso é totalmente real, gente. Eu acho que, inclusive, é ao contrário. Se você não tem dinheiro, ou quer se ser você tem ali assertivo, o né? seu dinheiro contado, contrate um profissional. Eu vou exemplificar com a minha mãe. A minha mãe, ela fez uma casa na Bahia recentemente. Recentemente não, uns 2 anos. E aí, eu falei pra ela, mãe, como a senhora já... Primeiro, minha mãe comprou um terreno pelo WhatsApp. Sabe? Ela não sabia, Vamos né? começar por aí. Ela comprou um terreno pelo WhatsApp. E aí, quando ela falou, será que vale a pena? Eu falei, mãe, vale. Porque a senhora nem tá lá. Né? Então, na Bahia, os pedreiros iam fazer. E aí, ela pegou e falou assim, não, eu vou acreditar. Aí, ela foi lá no Google e procurou uma plantinha assim, que não tinha nada a ver com o que ela queria. Printou lá, mandou pro cara. E após 2 anos, minha mãe tá pensando, e assim, a casa tá um brinco, porque ela demorou um pouco pra ir também, então a casa tá novíssima, e ela está pensando em derrubar a casa porque ela pediu uma sala grande, né? Então a minha casa atualmente tem uma sala legal, e lá é menor. Que pra mim não faz sentido, porque ela mora sozinha, então estaria ok. Mas eu falo pra ela, o grande é relativo. Uhum. Grande, o que é grande? Você vive numa casa de 1 cômodo. Se você fizer uma sala no tamanho de 1 cômodo, é grande. Agora, você vive numa mansão. Se você fizer uma sala do tamanho da minha casa, o cara vai falar. Acho que eu queria mais, né? Não, é relativo. Isso de planta pronta, meu Deus. Que desespero. Desespero. Já teve gente da minha família. Aí eu me quebro. Da minha família que falou: olha esse site aqui, vende planta pronta. Ah, que legal. Como que você vai construir uma casa com uma planta pronta? Você não sabe a insolação, você não sabe o terreno, se ele... Você não sabe nada. Como que você... Não dá. Por Várias quê? variáveis, Várias, né? entra no estilo, cada um tem um jeito. Ah, o que é grande pra você é pequeno pra mim. É muito O relativo. que é bonito pra você é feio pra mim. Então, Muda, né? Muda. E eu acho que o mais importante, você trabalha com a segurança. É além do... Olha que é bonito ou é feio. São Sim. normas. Deixa eu verificar se isso tá certo. Pra você, daqui a 10 anos, não ceder a sua casa inteira. Tipo, tá, então é pra durar. E você, Bia, referente a isso, o pessoal chega dando muito preço no seu trabalho? Sim. Muito. Cabelo, nossa. A Não galera- vale. nossa, eu Não. achei que era menos. Eu acho que é... Não. Nossa, eu acho que é muito mais. Não sei. Porque arquiteto, eu acho que a gente já tem uma ideia de que a gente vai gastar. Exato. Acho que não vai ser Agora, barato. cabelo também mas também acho que é a mesma coisa. Tipo assim, porque há arquitetos num valor e arquitetos em outro valor. E a pessoa sempre quer... Mas é que o arquiteto o arquiteto ele faz vários trabalhos, vários produtos. Então, tem vários clientes. Você pode ter vários clientes. Então, se você quer fazer uma coisa rápida, é um preço. Se você quer fazer... quer que Entendi. acompanhe a obra? É outro. Então, é um nicho de coisas. Mas eu acho que Mas as que não pessoas são não mesmo. sabem disso. Não, Vou dar um exemplo. Então, para isso as é pessoas difícil. seria algo Aham. mais completo. Pronto. E o da Bia, eu perguntei justamente por isso. Porque eu vejo muitas pessoas que elas querem, por exemplo, ter um cabelo que brilha, sedoso, quer Mas não pagar... querem investir. Porque cabelo... Então, cabelo... Eu não sei, as pessoas, assim, elas... Depois de um tempo... Eu acho que hoje eu tô numa outra fase em que eu me posiciono e acabo que as minhas clientes acabam Reconhecendo. valorizando Certo. o que eu entrego e aí pagam o que... Mas, assim, sempre tem a cliente que chora. E, assim, independente da condição financeira, sempre vai ter... Nossa, mas tudo isso... quero cortar só a pontinha, amor. Mas é o mesmo trabalho. Você quer cortar a ponta, 5 dedos ou metade do cabelo? Assim, o corte, eu preciso entender toda a anatomia, toda o ângulo... 1000 técnicas para cortar um cabelo. Seja um dedo, 2 ou um palmo. Então, as pessoas falam... Nossa, é tudo isso. E, assim, eu fui escolhendo algumas coisas e me especializando...
E aí eu fui valorizando também, porque aí você vai valorizando a sua hora de estudo, de técnica, de coisas que você vai buscando pra você entregar um resultado. E aí a pessoa quer ir cortar o cabelo A pontinha. Pelo e aí ela quer um resultado incrível, mas ela acha caro pagar. Nossa, tem muito isso, muito. Não E tem- nenhuma experiência é única, né? No direito é a tal da olhadinha no processo, o seu é a, Um desenho. Gente, eu faz fiz um a desenho. as pessoas chegam a pra mim pontinha. e falam assim, ai, o que você acha? A França combina comigo? Calma. Não, assim, depende. Tipo assim, depende de um monte de coisas. Não dá pra eu fazer uma consultoria aqui agora. E aí, com certeza, meu a pessoa trabalho. quer a pessoa quer, não, do tipo ali. Não, mas nem precisa de tudo isso. E aí elas não entendem que é por isso que tem o valor. Porque existe literalmente uns bastidores na nossa vida que Exatamente. foi 5 anos de faculdade, 4 anos de faculdade, que foi acordar cedo, pegar um ônibus, Noites pagar ali, viradas. igual você falou, no começo, cobrar um valor muito menor. Então, no começo, mas você se especializa pra depois você estar ali dentro do... É, mas, Fazer o que a gente... pode falar. mas no começo você acaba cobrando menor, pelo menos eu também fiz isso. Porque você quer, inclusive, aprender. Sim. Sim. Porque você estuda, e quando chega, cadê cliente? Aí você vai... Você te faço precisa por de tanto, experiência, né? Exato. Gente, mas eu sou péssima, juro pra vocês. Inclusive, eu vou pegar uma dica, porque eu sou péssima quando alguém me pede. Tipo, você consegue olhar Não falar aqui? não? Putz, porque é pior do que não falar, que falar não. Porque falar não é até fácil. Mas ali é o meu momento, talvez, de captar o cliente. Ah, sim. Eu E também não é aprendo só, isso. Não é só falar o não. Porque, ok, não vou olhar. Entendeu? Mas como que é... Então, por exemplo, normalmente, e vai muito de uma conversa que nós tivemos recentemente, a pessoa, ela tem um advogado no caso, e aí ela precisa de uma olhadinha no processo, ela pede pra mim. Tipo, amiga, você consegue dar uma olhadinha no processo? Não, cara. Você tem um advogado que tá ali pra fazer isso, sabe? Por que as pessoas querem atribuir isso pra uma terceira pessoa, né? E aí as pessoas... enfim, todo esse bastidor para as pessoas depois querer dar preço no trabalho dos outros. É muito complexo. É do ser né? humano, né? Porque ele quer sempre ganhar uma vantagem, eu acho. Isso entra no... Eu tô ganhando uma vantagem, eu tô pegando uma outra opinião. Mas e o pior, né? As pessoas as mais próximas são as que mais fazem isso. Sim. Com certeza. Nossa, isso daí acho que em tudo. Os mais próximos, eles não valorizam tanto o seu trabalho, né? Quer dizer, eles valorizam muito menos que as pessoas que não te conhecem tanto. E sei lá, parece que as pessoas que acompanharam, assim, às vezes até têm orgulho e tal, mas não valorizam. Tipo, Sim. assim, tem muita gente, da minha família... Não, assim, específica, mas pessoas próximas que eram meus clientes e hoje falam, não, hoje a Bia é outro nível, assim, é muito caro, não vou. E assim, sendo que eu sempre tive preços para as minhas clientes antigas, tenho desconto para família, essas coisas que eu poderia não ter, só que as pessoas já criam uma imagem, sei lá, elas já criam uma já coisa ouvi tipo isso assim, nossa, não, agora a Bia tá fora da minha realidade financeira. E é tipo, você vai ver... Gente, assim, uma coisa que eu penso. O nosso cabelo, ele é um acessório que está constantemente Sim, na gente. sim. As pessoas não valorizam isso em pensar em fazer algo que vai ficar lindo, maravilhoso. É um que vai dos durar serviços que mais pra- vai durar, assim, né? Tipo, vai Tipo, ficar e às aí. vezes investe, e aí às vezes gasta R$300 pra comer uma coisa que vai digerir, digerir, vai sair no outro. Ou, sei lá, um qualquer uísque, outra né? coisa. Um uísque. Bebi, meu Deus do céu. Aí vai no rolê e gasta R$300 em álcool, que vai acabar com a sua saúde, deixar louco você um dia. E aí não quer pagar R$300 num corte. Pra mim, eu já acho que começa muito do que as pessoas confundem do que a Ana é por trás de todo o estudo, sabe? Então, você é muito inteligente, mas sempre foi uma pessoa que gostava muito de ajudar as pessoas, e elas vão se aproveitar disso de alguma forma. Não necessariamente ser aproveitadoras, mas
perde esse time mesmo, sabe? Não vê como profissional, não vê como algo. Então, mas não tirou a carteirinha ainda, certo? Mas a gente consegue fazer mais um monte de coisa. Então, por exemplo, no trabalhista, eu consigo te representar num... Mas as pessoas, elas preferem dá só uma olhadinha, por favor. É mais fácil, né? E aí eu preciso aprender a pegar esse gancho. Mas agora, né, após tudo isso, eu quero saber quem é a Bianca e a Mariana nos bastidores da vida. Já vi que no profissional vocês mandam muito bem. A gente tá tentando, né? Não, tá acontecendo, tá acontecendo. Estamos construindo aí, estamos... Em construção todos os dias. Importante. Nos bastidores da vida também, né? Nossa, nos bastidores acho que tá mais com... Nossa, tá... Na parte cinza, como diz na arquitetura, na obra ali, ó. Vários entulhos. Quer começar? Pode começar. Agora, né? Acho que agora eu quero te ouvir. É que essa pergunta, né, ela mexe, assim, profunda, faz a gente pensar igual na consultoria tem uma parte que eu falo assim, me fala algumas palavras que você acha importante na hora de te descrever. Assim, quem é você? Aí as pessoas, credo, pra que isso? Essas perguntas que faz a gente refletir, né, sobre nós, mexe um pouco com a gente, né, que deixa a gente mais desconfortável, porque a gente não fica refletindo. Mas a Bianca nos bastidores da vida, que é assim, saindo um pouco do mundo profissional, que toma muito da nossa vida, né? Muito das nossas horas do dia, muito da nossa... do que a gente se define mesmo. É uma mãe, hoje eu sou mãe de uma neném de 1 ano e 4, sou uma esposa, sou filha, sou uma pessoa muito família, gosto muito de estar com família, valorizo muito isso. Eu adoro esportes, amo... aprender coisas novas. Eu sou muito ligada a artes, mas também sou uma pessoa... Eu adoro coisas e vertentes, veias artísticas, mas eu sou uma pessoa muito lógica também. Então, isso são... conflitantes dentro de mim. Porque eu não sou, tipo, totalmente... nossa, crio... Mas eu preciso da veia artística pra colocar as coisas... tipo a minha profissão, que é cada dia um cliente, cada dia uma criação, mas tem ali aquela rotina de estar confortável dentro daquilo que é meio que a mesma coisa todo dia, mas todo dia é diferente. Sim. É meio doido, né? Mas eu sou uma pessoa que gosta de desafios. Cada hora eu faço um esporte diferente, as pessoas falam... Eu ia falar qual esporte? Você não é bom em nada e quer fazer tudo. Tipo, dane-se, eu adoro aprender uma coisa nova. A minha última antes de engravidar foi o surf, gente. Eu fiquei 2 anos tentando aprender a surfar. Não rolou? Rolou, né? Aprendi, mas assim... eu acho que é o esporte mais difícil do mundo. Não sei. Deve ser, gente. Quais você já fez? Tipo assim, eu frequento um clube e aí lá eu faço pilates, eu faço yoga, eu faço musculação e nado. São 4 coisas. As pessoas falam, nossa, tudo isso. Depende do mood do dia, eu faço o que eu quero. Sim. E isso era um problema antes, assim, pra ser bem sincera. Antes eu achava que não tinha foco. Mas depois eu descobri que eu sou assim. Eu gosto. Cada dia é um mood, um desafio. Eu gosto de aprender esportes novos. Então, eu vi ontem uma das meninas que trabalha comigo tirando o esmalte de uma menina nova lá que tá fazendo gel. E aí ela tava lixando. Mano, me deu um ciricutico. Eu já fiquei assim, quero aprender? Eu tenho um negócio de querer aprender. Eu tenho isso também. E quando eu entrei na comunicação, foi justamente... Nossa, foi um buf, assim, eu estourei um vidro que me impedia de viver, porque eu sempre pensei assim, mas eu fiz direito, eu quero fazer comunicação, não sei se muito tem a ver, porque as pessoas, elas querem te nichar, te colocar literalmente dentro de uma caixa. E, cara, aí eu comecei a ver as pessoas que eu admiro. Pessoas até bem antigas, enfim, o Gama, Luiz Gama, por exemplo, foi advogado, foi escritor, foi isso. Djamila Ribeiro, escritora, ativista, filósofa, jornalista. Por que eu não posso, sabe? Por que as pessoas... quem quer tudo não quer nada. Então tá bom, então pra você eu não quero nada. Então, sabe? Então, se Deus me deu a disposição pra fazer, por que não, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer o que quer. E eu falei, né, que eu quero sentar numa cadeira de balanço futuramente e falar pros meus netos tudo que eu fiz e eles falam, minha avó é mentirosa, hein, né? Minha avó é mentirosa, porque eu também, comecei no box, fiz Gil, fiz Muay Thai e fui fazendo as coisas conforme a vida vai deixando, cara. Tipo, academia eu não...
Pra mim é muito forte. Não rola. Não rola. São fases, né? Eu também tive a fase do boxe. Eu não tive sou a fase muito do boxe, a esporte. fase do... Ah, Mari. Eu não sou muito do esporte. Inclusive, não sei se vocês lembram, na escola eu fugia da educação Nossa, física. eu lembro que você não curtia. Nossa, uma das poucas pessoas que não gostava da educação Ixi, física. não é até hoje. Eu Minha amava. sobrinha me coloca pra jogar vôlei, eu já fico, ai, que Nossa, saco. Não, vôlei é legal, vôlei é legal. A Bianca, lembra? Ela amava mesmo. Sim. Eu, a Bianca e a Jéssica num time só, na queimada, era assim. Tchau, galera, a gente vai ganhar. É, vocês se empenhavam mesmo. Era Nossa, foi até sair da escola, foi assim. Sempre gostei muito de E esporte. você, Mariana? Quem é a Mari nos bastidores da vida? Eu ainda tô descobrindo quem é a Mari nos bastidores da vida, porque eu ainda tô me conhecendo como uma nova pessoa, Sim. né? Dentro da minha nova realidade. Então, eu não sei exatamente quem é a Mariana. Eu sei que a arte, a criação também me pega muito. Acho que isso, inclusive, me prendeu em arquitetura, Sim. porque... Você vive a arte, literalmente, vivo, né? Não é só exato, uma... porque Pra você é de, uma criação. de profissional até hobby mesmo, né? Então... A fotografia, a arquitetura, tudo é arte, né? Se você for parar pra pensar. Então, isso realmente me motiva. Mas a Mariana, nos bastidores, não sou mãe ainda, eu tenho muita vontade, mas sou tia, muito babona. Bem boa. E também amo minha família e minhas amigas, né? Eu Vamos acho fazer que uma gracinha também, né? Bem espoleta, Mariana, né? Bem... Eu gosto de fazer amizades, eu gosto de estar... Eu gosto das pessoas. Às vezes eu sou meio antissocial, mas eu gosto das pessoas. Então, a Mariana ainda está em construção, né? Ah, legal. Porque antes eu era uma esposa, hoje já não sou mais. Então, essa construção tá vindo aos poucos. Sim, importante, né? Igual a gente tava falando, assim como no profissional, é importante no pessoal a gente se reencontrar. Inclusive, eu acho isso sensacional, porque eu tenho uma amiga, inclusive, né, a Luana, e ela fala muito que mulher, principalmente, nós somos igual a fase da lua, as fases da lua. Então, a gente literalmente vai mudando. Tem época que a gente tá brilhando, assim, que ninguém vai apagar. Outras que a gente tá meio minguando mesmo. Mas a gente sempre se encontra, a gente sempre tá ali, sempre rola, né? Então, ela falou isso pra mim, eu achei sensacional. Então, eu acho que não tem um problema da gente não necessariamente saber quem é. Talvez ontem eu sabia e hoje já não faz mais sentido aquela pessoa que eu olhei no espelho e disse que era, sabe? Inclusive, entra na roupa, né? A gente tava conversando ontem da roupa. Que roupa a gente vai amanhã, então? Pode ser rosa, pode ser preto. Hoje, Cada dia- hoje eu fiz uma combinação. Amanhã, talvez... Cada dia é um dia. Talvez a Ana não acorde com esse pensamento. Exato. E isso de ter vários... Poder, hoje em dia, tá muito mais aberto. Você poder ser várias coisas. Sim. Você não precisa ser uma coisa só. Você consegue ser diversas. É o que você falou. Tem Sim. pessoas que eu admiro, que eu olho e falo... Ah, é fotógrafa, é arquiteta, é escritora. Aí você fala, uau! Dá? Às vezes eu fico pensando, como consegue? Mas você fala, nossa, isso é uma dificuldade pra mim, inclusive. De fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Mas eu acho que porque, como você trouxe, você não sabe ser meia. Exato. E, querendo ou não, o que você faz, ela exige muito. Então, por exemplo... Não que eu não me sinto meia por fazer as coisas, até mesmo porque eu também sou ou tudo ou nada. E eu acho isso um pequeno problema, porque dava pra ser, né, um meio ali. Porém, quando a gente tá fazendo bastante coisa, talvez a gente também perde essa de estar aqui. Focada, né? É que pra mim, é muito importante estar focada em alguma coisa, mas ter a válvula de escape. Quando eu sinto que eu não tô aprendendo nada, igualzinho você falou, Bia, esses dias, se vocês olharem na busca do meu YouTube, tá? Como fazer bolsa de crochê. Porque Não, meu sonho, gente. Eu fico idealizo nessa também. a minha vida idealizando. É uma loucura que é impossível de chegar. Eu queria, tipo, pintar quadros e fazer crochê, e fazer bordado, e surfar e morar na praia, e ao mesmo tempo ser visagista em São Paulo. Ganhar E, muito tipo, dinheiro. E, tipo, cara, não dá, mas assim... Hoje, eu acho que tudo isso, né? Assim, a nossa maturidade de hoje faz a gente levar isso com mais tranquilidade. Eu não sei Sim. se tem alguém que, nossa, nos bastidores da vida eu sou isso. A gente vai se reconhecendo e tem momentos igual a fase da lua, você falou.
momentos que a gente se reconhece mais e fala, nossa, hoje eu tô sou brilhando. assim, né? Aí tem momentos que a gente tá mais confusa ali, né? Mais, tipo, tentando descobrir, colar algumas coisas. Mas a nossa consciência e se aceitar, eu acho que, né, terapia. Eu acho que hoje a gente tem. Todo mundo tem que fazer terapia, gente. Faça. Todo Hoje a mundo. terapia ela é mais normalizada e isso traz uns benefícios nesse sentido, Sim. né? Porque eu me cobrava muito, a gente falou aqui sobre ser tudo ou nada, eu sou extremamente perfeccionista, eu também sempre quero fazer as coisas. E antes eu era muito rígida, eu sofria. No começo eu fazia um cabelo e a cliente não gostava, eu não dormia. Eu ficava pensando naquele cabelo à Eu noite. ainda sou um pouco assim. Rígida com você mesmo. Muito rígida e assim, não aceitava errar e queria fazer perfeito. E nós somos humanos, Você né? falou uma coisa que... ali uma das primeiras sessões que eu fiz e eu não consegui responder até hoje. Eu também eu não suporto, assim, errar, principalmente com outra pessoa. Parece que comigo, ok. Se é Tudo comigo, bem, eu as dou um pessoas errarem com jeitinho. você. Se as pessoas errarem comigo, eu errar comigo. Então, eu me propus a fazer tal coisa. Se é pra outra pessoa, ela vai acontecer. Pra mim, pode ser que... Enfim. E ela me perguntou, né? Ela fazendo ali, me conhecendo um pouco mais. E eu falei, não, porque eu não gosto de errar. E ela falou, qual é o problema de errar? Buf, minha cabeça. Até hoje eu não consegui explicar, porque no primeiro instante, quando eu falo qual é o problema de errar, todos. Um outro lado fala, tá bom, então, mas explica. Tipo, o que é tão errado assim que É você... errado. O que é errado pra você? Exato. Essa que é a questão. E aí a gente volta lá no... Mas o que é errado foi errado pra você há 10 anos atrás é hoje? Sabe? Eu tô falando de coisas bem Igual específicas esse mesmo, exemplo, sabe? né? De tipo, as pessoas às vezes falarem, ai, nossa, mas você não foca, você não é boa em nada, quer fazer tudo. Antes, pra mim, isso era um peso. Tipo Sim. assim, nossa, eu não foco em nada. Aí eu começo boxe hoje, aí eu fiz boxe 2 anos, aí, tipo, era top. Aí depois eu larguei e fui fazer outra coisa. Por quê? Tipo assim, eu não me dediquei. Isso era um problema. Só que quando a gente começa a se conhecer, entender, mas faz sentido pra mim, eu queria aprender coisas novas. Isso me motiva. Isso é. O que é sucesso pra mim? O sucesso é esse. Pra mim é tipo, eu poder fazer o que eu quero, eu poder aprender coisas novas e viver diversidades e não ser super top em uma coisa só. E o Racionais falou, né? Usou o termo favelado, é um universo em crise, e é literalmente isso. Talvez pra você faça todo sentido ficar no tatame o dia inteiro, porque você quer lutar. Eu só quero desestressar. Eu só quero ficar ali de boa. Exatamente. Eu quero ler um livro, tal. Eu não quero fazer parte de um clube de um livro. Eu só quero ler quando eu Ser um quiser. mestrado sobre esse livro. Exato. Eu acho que essa é um pouco da minha dificuldade de, eu vou ler um livro, eu preciso ler esse livro inteiro em tantos dias. É uma cobrança que você nem consegue ler o livro. Você Eu fala, aprendi cansei. uma coisa, assim, que isso pra mim foi um parto. Quando a pessoa me falou, eu, julguei horrores. Falei, como assim? Cara, eu já li livros que eu odiei ele no primeiro capítulo. Eu comecei e falei, nossa, que história ruim. Mas eu tinha que terminar o livro porque eu comecei. A minha amiga falou, nossa, eu tô lendo 3, 4 livros de uma vez só, nenhum faz sentido. E até abandonei um outro lá, porque eu fiquei, como assim você abandonou um livro? Como você fez isso? E aí depois eu comecei a reparar que, cara, é a mesma... E daí, né? Não, e daí? Tipo, aqui é um HDzinho, eu não posso ficar enchendo ele com coisas que não vão ser relevantes pra mim na vida. Não gostei do livro, ok, deixa pra quem gostou. Sabe? Isso é muito Nossa, doido. essa conversa tá me fazendo perceber que eu superei algumas coisas, porque eu tinha uma personalidade, assim, eu tenho, né? A gente fica zoando de signo, virginiana, toda metódica, perfeccionista. E assim, eu sou muito tranquila, só que eu tinha muito, principalmente em algo que eu acho que eu tenho que ser séria, como minha profissão. Igual eu falei, não dormia quando eu fazia um cabelo errado, eu era muito rígida, aquelas meninas que trabalhavam comigo. Tipo, coisas que eram fáceis pra mim, eu não entender que por outras às vezes não é fácil. Então, tive muitos processos com relação a isso. E esse lance de errar, de também não aceitar. E hoje eu vejo que eu consigo ser leve em algumas coisas nesses sentidos, assim, e tô até feliz aqui ouvindo essa conversa. Porque, dá pra assim, perceber que a gente vai evoluindo, né? Essas cobranças não fazem sentido, né? A gente
querer ser uma coisa só. Antes eu me definia muito na minha profissão, me dedicava e tal. E aí eu não me permitia viver outras coisas, Sim. porque eu tava focada só naquilo. E isso me desanimava de certa forma e parecia ser certo por cobranças de outras formas, né? Porque as pessoas acham que você tem que ter sucesso e fazer aquilo. Esse é o ponto. A o que é o cobrança vem das sucesso? pessoas. Exato. E não de você. Não, e, por exemplo, você, Mari. A Mari daqui a pouco vai descer pra praia, né? Meu Deus, que delícia. É, e isso é você... minha válvula de escape. Não quer dizer que você não vai... Inclusive, vai trabalhar o dobro na praia, né? A diferença é, eu tipo... continuo trabalhando. E aí, não é... Nossa, a Mari tá se divertindo. No... Cara, se dá pra fazer os dois, por que não? Sabe? A ideia de evoluir... Não, a gente não tá mais na época dos nossos pais. É literalmente outro momento. E a gente tem que aproveitar esse momento. Meninas, e aí já finalizando, falem aonde as pessoas conseguem encontrar o serviço de vocês, conhecer um pouquinho mais. E aí? Instagram, telefone. Ai, você falou assim do nada. Nossa, vai estar aqui assim. Refletindo. Essa parte é legal. Olha pra câmera. Tava aqui refletindo sobre tudo isso. Amei participar, porque me trouxe várias percepções e é muito gostoso partilhar, né? E ver, assim, os olhares diferentes. Eu gostei muito de estar aqui. O meu Instagram é Bia Visagista, bem fácil, Bia Visagista. Até hoje as pessoas perguntam, visagismo é aquele que mexe com planta? Gente, não é paisagismo, visagismo. Eu tava pensando, mas planta? Não, hoje cresceu um pouquinho mais. Nossa, quando eu fazia faculdade, todo mundo achava que era paisagismo, mano. E, meu Instagram é Bia Visagista. Entre, dê uma olhadinha no meu trabalho. Lá consegue encontrar as outras... Tipo, telefone, pra entrar. Lá tem tudo. Tem um link lá na bio que você consegue entrar em contato caso você queira ser meu cliente, conhecer o meu trabalho, estarei lá. Perfeito. Você, Mari? Eu tô nas redes, não confesso que eu não alimento muito elas, preciso aprender. Mas encontra no Janzine Arc, Janzini, que é meu sobrenome. E também Mariana Janzini Foto. Sensacional. Lá estão minhas redes, consegue ver um pouquinho, tem um pouquinho de trabalho lá. Não, perfeito. O meu, vocês já sabem, também é SF Ana Bea, é onde eu desenvolvo mais a questão da comunicação. Então, sigam lá. E pra finalizar, rapidinho, assim, uma frase Frase ou mantra? Você já sabe uma? Eu tô com uma frase que eu falo da Bia foi todos os dias. Não vale me copiar, hein? Eu falei que ia copiar, Mari. Todos os dias. Que eu tô levando pra minha vida hoje, né? Na minha nova realidade, um dia de cada vez. Então, eu não tô esperando, começa uma coisa, não tô gostando. Não gostei. Para, um dia de cada vez. Perfeito. E eu escutei uma hoje, Pra mim? que acho que serve. Não existe futuro. Forte. Então, não adianta você ficar pensando no que vai acontecer. Você, Bia? Não existe futuro. É isso, então, gente. Gente, faz sentido. Não, total. Mas muito obrigada pela participação de vocês. Muito bom mesmo. Como a Bia disse, também vou refletir bastante. Nossa, foi uma terapia. Mais uma vez agregando. E é isso, gente. Tchau, tchau. Uma boa tarde pra vocês. Até a próxima. Faz só o finalzinho. Tá. Vai lá. As duas ficaram olhando certinho. Não, eu tava aqui.